Pois é, dados de inteligência do COAF apontam que o careca do INSS teria transferido R$ 1,5 milhão para a empresária Roberta Luxinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho do presidente Lula. O volume teria sido transferido em parcelas de R$ 300 mil. Nas transferências para Lulinha, o nome usado era, entre aspas, filho do rapaz. Durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, na manhã de hoje, o presidente Lula foi questionado sobre as investigações da Polícia Federal que apontam uma parceria comercial entre o careca do INSS e o Lulinha. É importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai, que já morreu, não. Sabe? Se tiver o Haddad vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. Bom, Lula afirmou que as investigações sobre as fraudes no INSS começaram no governo dele. Primeiro, o que eu posso te dizer de opinião é que a decisão de apurar esse fato foi do governo. Aí por que demorou? Demorou porque, como a gente não quer fazer pirotecnia, a gente queria investigar com seriedade, a nossa querida Ministério, a Controladoria Geral da União, levou praticamente 2 anos fazendo investigação. Porque seria muito fácil você fazer uma denúncia e não apurar. E a operação demorou. E foi nós do governo que tomamos a decisão de comunicar à sociedade brasileira os desfeitos. E é importante lembrar que eu queria que nós convocássemos a CPI. Seria a primeira vez que o governo poderia convocar uma CPI. Bom, em nota, o senador Everton Rocha disse ter recebido com surpresa a busca na sua residência e se colocou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas assim que tiver o acesso integral ao inquérito. Diga, Augusto, agora que a gente trouxe aí também informações sobre o filho do Lula. Bom, o Lula declarou recentemente que quando você comete o que ele chama de erro, né, nunca ele chama de roubo, caso de corrupção, nada, é roubo ou mal feito. Ou quando pega alguma acusação, tal, nunca ele é culpado. Ele diz que você tem de responsabilizar alguém, passar a culpa para o outro. É o que ele está fazendo. Sim. De novo, a culpa é do Bolsonaro. É o Bolsonaro que não investigou, que criou esse negócio, quando está o irmão dele metido e agora, como se vê, o filho. Estou fazendo um levantamento para falar do que aconteceu no governo Lula nesses 25 anos, nesse quarto de século. É impressionante, não estou fazendo, não há nenhum exagero que eu estou dizendo. É um escândalo, no mínimo, por ano. Grande. Um por ano. Começou em 2003 e veio. Tudo. Começou, aliás, em 2002 com a compra do vice, Zé Alencar. Começou lá e veio. Esse escândalo é mais um. E há outros aí também correndo por fora, para ver se fica maior que esse ou não. E o Lula não assumiu qualquer responsabilidade por nenhum deles. Ele confessou, como ele confessou, ele culpa os outros. Agora, o filho do rapaz, de novo põe aí no picadeiro lucrativo o amigo do amigo. Isso. Do meu pai. Sempre tem o Lula com 300 digitais, né? Que entra com a família, amigo do peito e negando de novo. O Piotr, deixa eu só trazer, porque o caso chegou aí ao Senado Federal, né, com o senador Everton Rocha, que segundo as investigações da Polícia Federal, aí seria o braço político do careca do INSS, né, a ligação ali do careca com o Senado Federal, com esse braço do parlamentar. Mas só para a gente lembrar o histórico do senador, ele hoje é vice-líder do governo Lula, é o relator da indicação do Jorge Messias a uma vaga no Senado. Nossa, lá em 2023,
2006 foi responsável pelo parecer da indicação de Flávio Dino, também para integrar a corte. Nos anos 2000, ocupou o cargo de vice-presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Foi também assessor especial do ex-ministro da Previdência, o Carlos Lupe, quando ele então chefiava o Ministério do Trabalho do governo Lula II. Na Câmara dos Deputados ficou como suplente em 2010 e assumiu a cadeira em 2012 e foi contra, claro, o impeachment da Dilma Rousseff. E tem mais, ele também é o relator da nova lei de impeachment. Também está nas mãos de Everton Rocha. Posso completar? Augusto. É rapidinho. O cinema, tem um amigo meu que dizia, tudo aconteceu em algum filme. O cinema ensina, que nos filmes policiais, que quando você comete um roubo, você não pode cair naquela de demonstrações exteriores de riqueza. Né? E combinem algum álibi. E caso não dê certo, você tem uma desculpa só, recitada por todo mundo. Eles nunca têm álibi e o cara sai. No dia seguinte ao do primeiro roubo grande, ou no fim do primeiro mês, eles começam a comprar carro de luxo. Vocês notaram? Mas é uma bandeira. É uma bandeira. O teu vizinho vê que você sai de um carro de classe média e, de repente, você começa a circular com veículos que parecem marcianos para os vizinhos. Porque por algum tempo eles continuam morando onde viviam, antes do enriquecimento. Depois é que eles vão para a mansão. Então, além de tudo, esses ladrões dão todos os argumentos visíveis, palpáveis, para a polícia pegar. Diga, é a crença na impunidade. É isso aí, na eterna impunidade. É a crença na impunidade, porque para dar tanta bandeira assim, né? E carro é um negócio que chama atenção, né? É coisa de novo rico, né? Quer comprar um carro de 700, 800 mil reais, assim. É muito novo rico. É uma gente, além de tudo, além de criminosa, é brega, né? Mas vamos lá. O Lula disse assim que precisou de 2 anos para concluir a investigação. Mas a Advocacia Geral da União, do Messias, o candidato dele ao Supremo agora, está sendo investigada da própria CPMI, porque ignorou alertas de mais contratações desses descontos pelos sindicatos. O Jorge Messias, esse o candidato... Também ele precisou de 2 anos para chegar a alguma conclusão? Não, pelo contrário. No primeiro momento ele tentou tirar o Jorge Messias, o irmão do Lula, da investigação. Se o Lula está querendo que se investigue, manda a base dele, essa base da esquerda que foi lá e conseguiu, e do Centrão, que também votou nessa hora com o Lula, para não investigar, por exemplo, para não chamar o Lulinha, para não chamar o irmão do Lula, para ser ali ouvido. Então vai lá, ser investigado de que forma que ele quer? Sob controle de alguma coisa que ele detém, Polícia Federal, amiga, sei lá o quê, porque a Polícia Federal, a legítima, aquela instituição do Estado, está fazendo o trabalho dela. Precisa saber qual é a outra parte, essa que, por exemplo, ficou buscando brasileiros no Brasil inteiro, que só fizeram manifestação contra, ou seja, exerceram o seu direito de manifestação. Essas pessoas estão sendo procuradas aí, a Polícia Federal fez um trabalho, né, convenhamos, de perseguição, literalmente. Do que ele está falando? Falando do Weverton aí, o senador, do mesmo partido do Carlos Lupe, o PDT, sempre em primeira mão, ajudando o Lula em todos os mandatos. Aliás, eles conseguiam da Previdência e também acho que do Trabalho, né? Era o Ministério do Trabalho e Previdência, sempre ali. Nós estamos falando do quê? O Lula está dizendo que vai investigar. Então, o primeiro gesto dele, olha, eu já liberei a minha base. Todo mundo que vai lá para aprovar pedido de investigação vai ser ouvido pela CPMI. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora houve um avanço, convenhamos, há um avanço. A história do Lulinha, o Ronaldinho dos negócios, né? Ronaldinho dos negócios é um negócio perigoso. Eu, se fosse o Ronaldinho, eu pedia, tira o Ronaldinho da definição. Né? Pode falar dos negócios, pode falar do que você quiser, mas Ronaldinho não dá, né? Agora está envolvido com o irmão o filho do careca do INSS. Como é que se chama o filho do careca do INSS? Quer dizer, Carequinha. Bom, enfim, sei lá o quê. Nós estamos falando da coisa mais hedionda, asquerosa, roubo de aposentado, que o governo negou. No começo negou, né? Agora ele está fazendo esse discurso eleitoreiro porque ele sabe que ele vai ser cobrado disso na eleição do ano que vem. É hediondo.
É asqueroso, é nojento roubar de aposentado. É crime para qualquer pessoa, mas um aposentado, ainda mais essas pessoas que ganham, uma das vítimas, o grupo maior das vítimas são aposentados rurais, pessoas com baixa formação, que não, como o Cauti lembrou há pouco, não tinham condição de entender o que estava sendo cobrado delas. Davam sim ou não tinham acesso à tecnologia. Nós sabemos da realidade brasileira. E vem o Lula com esse discurso palanqueiro. Bom, é a cara do Lula. De novo, a família inteira está envolvida no negócio. É incrível, né? É o DNA da coisa. E o Supremo nunca se mete nisso, né? Ah, não, aí não O tem... Supremo nunca se comove com a corrupção. Não, imagina se fosse o filho do Bolsonaro. Imagina se fossem alguns filhos do Bolsonaro envolvidos no escândalo do INSS. O outro filho do Lula, a Polícia Federal, foi lá na casa de uma empresária que foi acusada de tráfico de influência, de corrupção. Encontram que era ex-nora de outro filho do Lula, encontram ele na casa. Mas não era ex, então não é tão ex assim. Então, assim, tem 2 filhos já que alguma coisa esquisita devem para a opinião pública brasileira. Então, o irmão também está assim, só falta... A mulher já faleceu, né? Então, não sobrou mais ninguém da família. O Moraes bloqueou a conta da mulher do Ramagem, né? Que é procuradora. Sim. Tá. Por que ele não... esse pessoal que está envolvido, esses outros parentes, não interessam ele. Parente do Lula não interessa. Que se fosse do Bolsonaro, já teria pedido quebra de sigilo nos próximos anos, 30 anos antes, ia mostrar toda a movimentação. Eu só queria complementar, Paula, porque Lula é um mentiroso contumaz, mente sabendo de mentir, né? Quando ele diz, não, a gente não queria pirotecnia, queria fazer tudo direitinho, demoramos 2 anos. Não, é que vocês estavam roubando, como se não houvesse amanhã. A explosão da roubalheira dentro do INSS começou quando Lula colocou o pé, novamente, do Palácio dos Planaltos. Agora, Lula pode tentar mentir à vontade, mas pode bater a cabeça contra uma pedra de travertino chamada realidade, e os números mostram isso. Vamos dar uma olhada, Albinha, naquilo que aconteceu de 2023 para cá. Durante o governo Bolsonaro, havia, sim, descontos em aposentadorias do INSS, como sempre houve, porque isso, às vezes, isso também é legal, é legítimo, né? Mas era em medida muito mais reduzida do que temos hoje. A partir de 2018, alguma coisa começou a mudar, possivelmente porque os sindicatos tentaram assaltar os aposentados depois que acabou a obrigatoriedade do imposto sindical, e o Bolsonaro imediatamente estacou a sangria. O governo Bolsonaro tirou entidades que estavam tentando pedir e obtiveram por um breve período dinheiro dos aposentados. Isso continuou mais ou menos no mesmo patamar até 2023, quando explodiu o número de entidades que se cadastraram e obtiveram esse dinheiro, começaram a roubar dos aposentados, e ainda mais em 2024 e 2025. Ou seja, não é que eles demoraram 2 anos para investigar, é que eles roubaram por 2 anos. Já muita gente dentro do INSS estava alertando que havia algo de muito esquisito acontecendo por lá. Por 2 anos roubaram sem parar, e só quando a Polícia Federal decidiu finalmente fazer o seu trabalho, ao invés de pegar velhinha com Bíblia na mão ou vendedor de cachorro quente e pipoca, finalmente aí descobriram que havia roubalheira no INSS, quando não podia mais negar a realidade. O ministro foi obrigado, que negou até hoje, foi obrigado a sair, o número 2 dele assumiu, e o número 3 se tornou número 2 e foi preso hoje, que é o tal de Adevaldo, Adualdo, com 250 mil reais em dinheiro vivo. Ou seja, era uma roubalheira generalizada, enraizada no Ministério da Previdência, e agora estamos descobrindo por que isso estava acontecendo. Não demoraram 2 anos porque queriam fazer direitinho. A pirotecnia foi na roubalheira que a gente viu aqui. Já tinha vários alertas de vários órgãos em relação, né, ao que estava acontecendo, e o Judiciário começou a receber muitas queixas de aposentados que viam ali os descontos indevidos nas aposentadorias, né, tanto dos pensionistas quanto dos aposentados. Diga. No período que não tinha investigação, era uma reta constante. No período que teve investigação do Lula, cresceu. É o único caso em que a investigação... estimula a corrupção. Estimula a corrupção. É o surrealismo socialista brasileiro, né? Diga, Consta, para a gente fechar aí esse tema, agora que a gente trouxe também detalhes, né, dessas transferências que ocorriam por meio de uma amiga do filho do Lula, né? Tem um modus operandi ali, mas é sempre follow the money, né? Siga o dinheiro. Sempre, né? E, de novo, talvez já seja aí um dos maiores escândalos
do lulismo, né, porque é um escândalo lulista, e olha que a concorrência é acirrada, né, um partido que nos deu aí o Mensalão, o Petrolão, esse escândalo de roubar a aposentadoria de velhinhos, envolvendo tanta gente, aí realmente é uma coisa para lá de indecente. A foto que está circulando hoje, né, é justamente do Lula dando um beijo nesse Adroaldo, né, o número 2 da Previdência. Tá tudo em casa, né? Eles todos participaram. Isso vai explodir no colo do presidente mais cedo ou mais tarde, principalmente se a CPMI conseguir fazer seu trabalho, porque o STF vem tentando fazer de tudo para impedi-lo.